Ele deu a volta por cima, venceu, e aí para enfrentar o que ele enfrenta também com o racismo. É duríssimo. Se tem um momento bom para ele retomar a confiança, é agora. Então, assim, se ele tiver numa noite inspirada, ele faz o que ele fez ontem. Se ele tiver numa noite pouco inspirada, de repente ele pode fazer um gol, ele pode fazer em uma jogada, ele pode dar uma assistência para o Mbappé ou para algum companheiro. Então, eu não tenho dúvida de que ele sabe disso. E nada melhor do que, depois dessa chuva de vaia que foi para ele, foi para o Bellingham também, ele responder jogando futebol. Isso mostra a força realmente mental dele. Em uma noite mágica contra o Mônaco, Vinícius Júnior voltou a brilhar. O craque, que vinha sofrendo com vaias, respondeu de forma impressionante. Marcou um golaço, deu 3 assistências na goleada do Real Madrid por 6-1 e saiu consagrado como o craque da partida. Os comentaristas Eric Faria, Felipe Melo e Abel Neto analisaram na íntegra essa atuação de gala de Vini Júnior. Fica até o final e confira. O Vini se tornou o jogador do Real Madrid com mais assistências na história da Champions League, cara. Isso é algo muito grande, assim. A gente está falando do maior clube do mundo, na maior competição do mundo, o maior campeão, e o Vini é o cara que mais deu assistências na história dessa competição com a camisa do Real Madrid. Então, eu acho que assim, a gente precisa olhar com carinho, né, para esses números, sabe? Nem sempre os números são uma obra definitiva, assim, né? Um retrato fiel, né, de alguma coisa. Mas nesse caso, especificamente, eu acho que os números eles precisam ser olhados com muito carinho, porque esse rapaz vem fazendo com a camisa do Real Madrid. Uma vez eu entrevistei o Ronaldo, Fenômeno, e ele falou que jogar no Real Madrid é a maior pressão do mundo. Ele falou que ele nunca sentiu tanta pressão como atleta de futebol quando esteve jogando pelo Real Madrid. Então, não é fácil você ser cobrado no maior time do mundo, maior campeão do mundo, o maior time da história do futebol. E esse menino, além de tudo, já não é mais um menino, esse rapaz, além de tudo isso que ele passa esportivamente, o Felipe passou por muitas pressões dentro de campo, sabe como é que é, ele ainda teve que encontrar forças para lutar fora de campo por outras questões que são muito maiores que a do esporte, inclusive, né? Xenofobia, racismo e tal. Então, quando a gente vê esse rapaz, às vezes, triste, isso me machuca, cara. Assim, eu falo assim, pô, ele não merece isso, cara. Esse rapaz não merece isso. Você pode não gostar da atuação dele, criticar ali, criticar aqui, deu um passe errado ou não fez a jogada que tinha que fazer, ok. Mas, assim, o que eu vejo, às vezes, é uma perseguição exagerada em cima do Vini Júnior, assim. Vai muito além do que outros atletas desempenham no Real Madrid também, entendeu? Então, quando ontem eu vi o jogo atentamente, vi ele feliz, solto, sorrindo no fim do jogo, dando passe, fazendo gol, pô, eu até escrevi sobre isso, me aqueceu o coração. Eu falei assim, pô, que bom, cara, que bom que aconteceu com ele, assim, ele conseguiu rapidamente dar essa virada de chave em relação às vaias que ele ouviu outro dia lá no Bernabéu, né? Para ele chegar a esses números, essa história que ele tem com o Real Madrid, que é tão difícil, certamente ele tem uma força mental, assim, monstruosa, porque eu lembro do início dele no Real Madrid, que ele demorou, como é comum acontecer com vários jogadores, né? Ainda mais chegando num clube desse tamanho, você não chega já arrebentando. Então ele teve que ralar, ele foi muito criticado no começo, antes mesmo do... Desceu para o Real Madrid Castilla. Desceu para o Real Madrid B, lá, o Castilla, né? Então teve que ralar muita crítica da imprensa, que também acontece lá, ainda mais no Real Madrid, né? A cobrança é muito, como você acabou de dizer, que o Ronaldo te falou. Ele deu a volta por cima, venceu, e aí para enfrentar o que ele enfrenta também com o racismo. É duríssimo, por mais que ele tenha apoio de muita gente, repercussão e tal, mas tem muita gente contra também. Na hora que ele fecha a porta do quarto dele e bota a cabeça do travesseiro, é ele com ele, não tem... Né? O que ele sofre, vocês podem falar isso, é ele com ele, assim, não adianta o apoio, não adianta todo mundo estar em volta, a corrente de solidariedade que ele tem, mas aí é ele com ele, cara, e o que você falou, a resiliência dele, assim, é algo para ser enaltecida, cara. É ele com ele e com certeza pensa na família. Não tem a dúvida que pensa na família, porque os familiares vivem com ele lá, o irmão que está com ele, sofre junto com ele, então é uma dor coletiva. Agora, eu não tenho dúvida de que o Vinícius está acostumado com essa pressão do Real Madrid, sabe, e é normal, assim... Eu não conheço um atleta que passou pelo Real Madrid, não conheço e não foi vaiado. O Real Madrid vaiou Zidane, o Real Madrid vaiou Ronaldo em seus momentos. Mas essa torcida do Real Madrid, ela está acostumada a vaiar os grandes. Sabe, assim, os caras que de repente passam pelo Real Madrid e não tem tanta relevância, eles ignoram. E o Vinícius, assim, ele reúne uma coisa que o faz perigoso a todo momento dentro de campo. No perigo positivo, de caso, para o Real Madrid, contra o adversário. Ele é muito rápido e muito técnico. Então ele pode estar num jogo muito abaixo
em qualquer momento, a qualquer momento ele pode pegar uma bola e pode definir o jogo. Como foi, por exemplo, nesse último jogo de ontem contra o Mônaco. Então, assim, se ele tiver numa noite inspirada, ele faz o que ele fez ontem. Se ele tiver numa noite pouco inspirada, de repente ele pode fazer um gol, ele pode fazer em uma jogada, ele pode dar uma assistência para o Mbappé ou para algum companheiro. Então, eu não tenho dúvida de que ele sabe disso. E nada melhor do que, depois dessa chuva de vaia que foi para ele, foi para o Bellingham também, ele responder jogando futebol. Isso mostra a força realmente mental dele. Olha só, vou jogar bola e a melhor coisa a responder é dentro de campo, é dar assistência, fazer gol, fazer chover, fazer o que eu fiz. O Vinícius Júnior, ele definiu 2 Champions League para o Real Madrid. Não é brincadeira não, são 2 Champions League que ele definiu para o Real Madrid. Então, assim, é um jogador muito acima da média, que sem dúvida nenhuma está entre os maiores da história do Real Madrid, que é o maior clube, ao meu modo de pensar, do futebol de hoje. Então, sem dúvida, ele está acostumado com isso e, assim, fico muito feliz porque um cara tão risonho como ele, e você vê a expressão facial triste, né, assim, é bem complicado. E depois, no final, ele sorrindo, né, a alegria dele. Foi eleito o melhor em campo. Foi eleito o melhor em campo. Eu não tenho dúvida de que isso aí vai fazer com que o Vinícius volte àquele futebol, volte a precisar fazer um gol. Precisava falar assim, tem tempo que não faz gol, tem tempo que fazer gol. Vai abrir a porteira, não tem dúvida. A própria confiança que o Arbeloa, né, o novo técnico, publicamente deu para ele, né? Mas no jogo passado, antes do jogo, no jogo que eles perderam, o Arbeloa ficava no campo, que ele saiu vaiado, e ficava no campo com ele ali e falou assim, vai embora, moleque, você é bom, é isso aí, vai. Ficava o tempo todo, mesmo que ele perdesse a bola, vai. Isso fez, assim, eu tivesse uma outra visão. Falei, cara, me surpreendeu o que ele fez. Não é à toa que o Vinícius, no jogo seguinte, fez o que fez. Ontem, no caso. E ele sabe que a pressão com a outra camisa que ele veste é gigantesca também. E eu ia falar exatamente isso, num ano de Copa do Mundo, que bom a gente ver. Cobrança para que ele jogue na seleção o que ele joga no Real Madrid e que ele não conseguiu até agora. Quem sabe agora nessa Copa do Mundo. E vai ter no Carlo Ancelotti o maior trunfo que ele pode ter na seleção brasileira, né? Porque nenhum outro técnico soube usar tão bem o Vini Júnior até hoje como o Carlo Ancelotti. O Vini chegou ao patamar que chegou de The Best com o Carlo Ancelotti sendo o técnico dele no Real Madrid. Então, se tem um momento bom para ele retomar a confiança, é agora. Sim. No Real Madrid, em março, tem data FIFA, amistosos contra a Croácia e França, que são jogos grandes, enormes, para ele poder desabrochar de vez com a camisa da seleção 3 meses antes da Copa, enfim. Eu acho que ele botou a quinta marcha ahí. Decías lo que hemos visto hoy, a un Vini que cuando el Bernabéu está con él es imparable, que cuando está feliz es el jugador más desequilibrante que hay, y a un Vini que si queremos luchar por todos los títulos le necesitamos, y muy feliz por él, porque se lo merece, se merece el abrazo de todos sus compañeros, se merece la ovación que le ha brindado el Bernabéu, y creo que ese abrazo que me ha dado lo hacía a todo el madridismo, ¿no? No era tanto un abrazo a entrenador, sino como a toda la gente que le ha apoyado, que ha estado con él y que en esos momentos difíciles pues le ha mostrado su apoyo. Así que yo creo que ha sido una noche redonda para Vinícius Júnior e para todo o Bernabéu. O Real Madrid estava sofrendo. Eu sei que o recorte é muito curto do Arbeloa, mas o clima já me parece diferente. O brilho do Vini que você reparou, para mim, não tem como dissociar desse comando novo. Não, é um comando sábio, né? Com certeza ele estava vendo todas as situações que aconteciam juntamente com o treinador antigo. É uma pena que o Endrick tenha saído, né? Que já saiu 2 jogos, melhor em campo em 2 jogos lá na França, né? Que é muito bom para o Endrick também, bom para os brasileiros também, para nós brasileiros. Agora, com certeza é uma coisa que ele já tinha em mente, juntamente com o seu staff. A gente tem que entrar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar e fazer diferente do que essa parte aqui que o Xabi Alonso fazia. É o trato com os atletas, de repente... o Vinícius Júnior saiu em alguns jogos e ele saiu bem chateado. Em alguns jogos, inclusive, ele saiu e foi direto para o vestiário, né? Assim, e você via a expressão facial dele, a tristeza dele, a angústia, a raiva dele de sair naquele momento. Às vezes ele fala, eu que vou sair? Então, assim, com certeza ele falou assim, meu irmão, eu vou fazer diferente. Eu tenho que trazer esse jogador para mim. Eu tenho que fazer que esse jogador esteja contente, feliz, porque ele feliz, ele vai render dentro de campo. Então, assim, não é nem no sentido tático da coisa, mas sim do trato realmente com o ser humano, de fazer o cara estar feliz, se sentir importante, ele vai entrar dentro de campo e vai render. E a melhor forma de o Vinícius Júnior responder é essa forma que ele fez, jogando no campo. Claro que ele poderia dar uma... Nem vi se ele acabou falando alguma coisa em relação às vaias,
A Júlia deve saber, mas Ele enfim. falou que assim, que incomodou, porque ele jamais imaginou que pudesse ser vaiado dentro da casa dele, onde ele se sente muito bem. Mas falou de boa. De né? boa, De não, boa, de não boa. mandou recado nenhum, De boa. não deu nenhuma resposta atravessada. Mas a melhor foi resposta suave. não é no campo? Claro. Fazendo o que ele sabe fazer. Agora, se você... Será que agora Vinícius Júnior vai voltar a brilhar pelo Real Madrid depois dessa atuação incrível? Agora é com você. Deixe seu comentário, seu like e se inscreva no canal Bola em Alta para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.